Olá a todos, sou o professor Erivelto Nunes de Matemática, da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Hoje vamos falar sobre análise combinatória e um pouco sobre probabilidade. Você já ouviu falar sobre análise combinatória? Imagino que sim. Estamos sempre usando análise combinatória para resolvermos problemas cotidianos referentes à contagem, ordenação e agrupamento. Então, vamos conceituar a análise combinatória. Podemos definir a análise combinatória como um tópico da matemática que desenvolve modelos que permitem a resolução através de processos de contagem. Dentro desta ideia, é possível resolver problemas simples, como a escolha de formas de se vestir, o número de anagramas obtidos a partir de uma palavra dada, e a formação de uma equipe com uma determinada quantidade de pessoas. Considere a situação a seguir. Antônio possui 3 calças e 4 camisas. De quantas maneiras possíveis ele pode se arrumar? Para resolvermos o problema proposto, considerando que a escolha de roupa ocorrerá de 2 formas sucessivas, calça e camisa, assim o número de maneiras de escolher a roupa será dado pelo produto das etapas. Daí temos 3 vezes 4, 12. Ou seja, Antônio possui 12 maneiras possíveis de se vestir. Vamos supor o problema a seguir. Suponha que tenha entrado em cartaz 3 filmes e 2 peças de teatro e que Carlos tenha dinheiro para assistir apenas um filme ou uma peça de teatro. Quantos são os programas que Carlos pode fazer no sábado? A situação problema proposta é um caso clássico de princípio aditivo, pois os eventos filme e peça de teatro são ligados por um conectivo ou, que caracteriza que os eventos são mutuamente exclusivos. Logo, para este caso, a solução será obtida pela adição dos elementos de cada evento, isto é, 3 mais 2, igual a 5. Então, Carlos poderá fazer 5 programas. Com base no exemplo anterior, considere que agora Carlos tem dinheiro suficiente para assistir a um filme e uma peça de teatro. Quantos são os programas que Carlos pode fazer no sábado? Neste caso, para resolver o problema em questão, será necessário utilizar o princípio multiplicativo, pois o problema proposto considera que a escolha da forma de lazer ocorrerá em 2 etapas sucessivas, filme e peça. Assim, o número de maneiras de escolher um programa será dado pelo produto das 2 etapas. Daí temos 3 vezes 2 igual a 6. Portanto, Carlos possui 6 maneiras possíveis de fazer um programa no sábado. Então, continuando a falar sobre análise combinatória, entretanto, agora iremos falar sobre situações cotidianas, onde devemos considerar ou não a ordenação dos objetos. Veja aí, então. Há situações em nosso dia a dia que é necessário fazer uma ordenação. Por exemplo, determinar a quantidade de maneiras que podemos dispor de uma quantidade de pessoas numa fila indiana. Calcular o número de anagramas possíveis que podem ser formados a partir de uma palavra dada. Todavia, há situações em que a ordenação não se faz importante, como, por exemplo, constituir uma comissão de Y empregados de uma empresa constituída por X empregados para formar uma diretoria. Escolha de 15 números entre os 25 existentes para marcar um cartão da Sena. Considere agora as seguintes situações. De quantas formas é possível dispor de 5 crianças numa fila indiana? Para resolver o problema proposto, é necessário considerar que a ordenação dos elementos é a ordenação das crianças. Assim, é possível afirmar que a ordenação das crianças na fila pode ser permutável e que a permutação é a maneira mais indicada de resolver o problema. Daí, para permutar a ordenação das crianças, basta determinar o fatorial da quantidade de crianças. Mas o que é fatorial? Fatorial de um número natural são multiplicações sucessivas a partir de um número dado até 1, e indicada por
N exclamação. Assim, para determinarmos o número de maneiras que podemos dispor de 5 crianças na fila indiana, temos 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Ou seja, existe 120 maneiras distintas de ordenar uma fila indiana. Supõe agora que você foi desafiado a construir anagramas a partir da palavra amor. Mas o que são anagramas? Anagramas são palavras com significado ou não, formadas a partir da troca da ordenação das letras que formam uma palavra dada. Bem, entendido que são anagramas, vamos resolver o problema proposto. Considerando que o anagrama é uma ordenação de letras, iremos determinar o número de permutações das letras da palavra amor. Assim, temos 4 fatorial, que é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Ou seja, a partir da palavra amor é possível formar 24 anagramas. Agora, considere que em um grupo de 5 pessoas você tem a necessidade de criar uma comissão constituída de 3 pessoas. Quantas comissões é possível formar? Nesse caso, a escolha de pessoas não altera o agrupamento. Dessa forma, o número de comissões será determinado através de combinação simples. A expressão que define a combinação simples é dada por combinação de n elementos P a P, que é igual a n fatorial sobre P fatorial vezes n menos P fatorial. Então, utilizando a fórmula da combinação simples, temos combinação de 5, 2 a 2, que é igual a 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 5 menos 2 fatorial. Daí, resultará em 120 sobre 6 vezes 2, que é igual a 120 sobre 12, que é igual a 10. Portanto, é possível formar 10 comissões. Você, baseado no conteúdo que vimos anteriormente, sabe identificar e diferenciar os diversos tipos de agrupamento? Vamos verificar isso agora. Observe o exemplo a seguir. Quantos números de 3 algarismos diferentes é possível escrever com os algarismos 1, 2, 3, 6 e 7? O que você usaria para resolver esse problema? Princípio multiplicativo? Princípio aditivo? Permutação simples? Ou combinação simples? Se você pensou em princípio multiplicativo, acertou, pois nesse caso, a ordenação dos elementos é importante e o acontecimento ocorre em 3 etapas sucessivas. Vamos considerar o seguinte esquema que representa o número de 3 algarismos distintos. Então nós temos centena, dezena e unidade. Centena, eu tenho 5 possibilidades, que seriam os algarismos 1, 2, 3, 6 e 7. Dezena, 4 possibilidades, pois não pode ser igual ao algarismo das centenas. E para a unidade, 3 possibilidades. O algarismo deve ser diferente dos 2 algarismos anteriores, que foram utilizados na centena e na dezena. Então, assim temos 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. Logo, podemos escrever 60 números distintos, com os algarismos dados. Considere agora a seguinte situação. Dentre 10 alunos de uma turma de terceiro ano, 3 serão escolhidos para formar a comissão de formatura. De quantos modos distintos é possível formar essa comissão? Nesse caso, a ordem de escolha dos alunos não altera a comissão. O número de comissões possíveis é dado por combinação de 10 elementos 3 a 3, que é igual a 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial, que é igual a 3.628.800 sobre 6 vezes 5.040, que será igual a 3.628.800 dividido por 30.240, que será igual a 120. Portanto, há 120 possibilidades de formar a comissão de formatura. Dando sequência à nossa aula, agora faremos uma abordagem inicial sobre probabilidade. Aliás, você sabe o que é probabilidade? Sempre que se fala em probabilidades em matemática, estamos nos referindo à chance de ocorrência de um determinado acontecimento, como, por exemplo,
chance de ocorrência de uma face cara no lançamento de uma moeda, chance de estação de uma carta de ás em um baralho, possibilidade de eleição de um candidato nas eleições estaduais. Assim, é preciso conceituar alguns tópicos em probabilidades. Veja, experimento aleatório é todo experimento que, quando repetido várias vezes e sob as mesmas condições, apresenta sempre as possibilidades, resultados imprevisíveis. Espaço amostral, S, de um experimento aleatório, é o conjunto de todos os resultados possíveis desse experimento. E evento, E, é todo o subconjunto do espaço amostral do experimento aleatório. Como eu faço para calcular a probabilidade de um acontecimento? A probabilidade de um acontecimento é determinada por uma expressão muito simples. Veja, probabilidade de E é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, ou seja, N de E sobre N de S, com probabilidade de E maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, ou probabilidade de E maior ou igual a 0% e menor ou igual a 100%. Agora, vamos ver na prática? Considere a seguinte situação. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de a face superior apresentar a face 3? Para resolver o caso proposto, considere o espaço amostral S. S igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a equiprovável. E N de S igual a 6. Portanto, a probabilidade será dada por probabilidade de E, que é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, que é igual a 1/6. Imagine a seguinte situação. Um casal planeja ter filhos. Qual a probabilidade de que sejam todos do mesmo sexo? Para resolver o exemplo dado, vamos escrever o espaço amostral. S igual MMM, MMF, MFM, FMM, FFM, FMF, MFF e FFF. Então, número de elementos do espaço amostral igual a 8. Agora, vamos escrever o evento E, que será representado pelos casos em que ocorrem filhos do mesmo sexo. E é igual a MMM e FFF. Daí temos probabilidade de E igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, que é igual a 2/8. Isso implica dizer que a probabilidade de E, que é dada pelo número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, será igual a 1/4. Assim, posso afirmar que a probabilidade de E, que é igual ao número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, será igual a 0,25, que corresponde a 25%. Agora, registre em seu caderno os conceitos iniciais sobre probabilidade e compartilhe com seus colegas. A seguir, liste exemplos de situações do dia a dia onde você poderá aplicar conceitos de análise combinatória e probabilidade. Finalizamos aqui a nossa aula. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.